Quarto ano, continuando aqui então, essa parte aqui estava no outro quadro, né? Os jesuítas, os padres católicos jesuítas, para conseguir converter esses povos indígenas, criavam vilas, criavam cidades, que eram chamadas de aldeamento. Professor, aldeamento é igual à aldeia indígena? Não. Na aldeia indígena, o modo de vida, o modo de organizar a aldeia, a tribo, é dos índios. O aldeamento jesuíta, quem organiza as casas, quem estabelece os modos de vida, são os padres jesuítas, tá? O estilo de vida cristão. Então, por exemplo, numa aldeia indígena, tinha uma oca que moravam 100 pessoas dentro, várias famílias. No aldeamento jesuíta, cada família indígena tem a sua própria casa, igual cada cristão tem a sua própria casa, tá? Então, isso é diferente. Então, beleza. Pessoal, como converter um povo? Como fazer um povo abandonar a sua religião e pegar outra religião? Isso é muito difícil. Imagina que alguém tente provar para você que Jesus Cristo não existe, que a sua religião é errada. Vocês, que já são grandinhos, né, não vão aceitar isso. Vocês vão continuar com a própria religião. Então, o que os índios faziam? Principalmente, tentavam converter as crianças. Enquanto os adultos estavam trabalhando, os padres cuidavam das crianças e tentavam fazer com que as crianças se tornassem cristãs. Porque é difícil alguém adulto já abandonar a sua religião e se converter a outra. É difícil, não é impossível, mas é difícil, né? Então eles faziam brincadeiras infantis, faziam teatros, faziam musicais, apresentações musicais, ensinavam os indígenas instrumentos europeus de corda. Nas missas, nós veremos aqui depois, né? Nas missas e nas músicas católicas, passam a usar instrumentos indígenas, maricas, aqueles instrumentos agogô, né? Instrumentos que os índios conheciam. Ensinam os índios a lerem e a escreverem, a produzir obra de arte, né? E promovem uma série de festas religiosas também para fazer, né, com que os indígenas assim se inteirassem e tal, pudessem ter um momento de divertimento e etc, né? Professor, todos os povos indígenas se converteram? Não. Galera, muitos povos não conseguiam se adaptar ao estilo de vida que os jesuítas criavam. Principalmente os povos que viviam da caça e da coleta, os povos que não conheciam a agricultura. Esses povos que não conheciam a agricultura tinham muita dificuldade de viver nesses aldeamentos jesuítas. Agora, alguns povos indígenas, como os guaranis, que já sabiam plantar, que tinham locais fixos de vida, né, que tinham aquele trabalho cotidiano, né, nas plantações, se adaptaram melhor. Os índios guaranis eram chamados os melhores gentios da terra, os melhores povos dessa terra, né? Porque eles eram bem pacíficos, né? Apesar de também guerrearem, claro, mas eram povos pacíficos e eram povos que já conheciam a agricultura, né? Então eles se adaptaram mais fácil. Pessoal, teve uma adaptação não só na música, mas, por exemplo, os próprios padres vão passar a falar a língua tupi, vão passar a comer farinha de mandioca, comer os alimentos que existiam aqui. A erva mate, quem vai ensinar para os padres são os próprios índios guarani. Na época, chamavam ela de erva santa. A erva mate faz o chamate, né? Aquele chá que era uma delícia. Faz o chimarrão, muito comum no Rio Grande do Sul, faz o tereré, que é uma bebida muito comum no Mato Grosso do Sul. Então, isso se popularizou, eu mesmo gosto pra caramba de tereré, água geladinha, eu acho muito bom. Pessoal, só que ao mesmo tempo que os índios, né, que os padres jesuítas tentavam converter, tentavam transformar os indígenas em cristãos, haviam vários outros grupos aqui no Brasil que queriam escravizar os indígenas, né? Principalmente os donos das grandes fazendas. Pessoal, a escravidão no Brasil começa junto com a cana-de-açúcar. Por quê? Na época de cortar o pau-brasil,
Quem trabalhava eram os índios, mas eles trocavam os produtos com os portugueses. Não era um trabalho escravo. A partir, né, da chegada das fazendas de cana-de-açúcar, começou a se criar fazendas de cana-de-açúcar que precisava de muita gente trabalhando, vão tentar escravizar os indígenas e os africanos. E aí vai começar um problema. De um lado, os padres jesuítas querem converter os índios ao catolicismo, ao cristianismo. Do outro lado, os fazendeiros, né, e os chamados bandeirantes, que depois nós vamos estudar, queriam prender os índios e torná-los escravos, né? Então nós temos aqui uma disputa, um fight. De um lado a igreja, de outro lado os colonos, né? Os donos das fazendas que queriam escravizar. Os indígenas não aceitaram a escravização, lutaram, guerrearam. Inclusive o filmezinho que eu vou tentar mostrar para vocês uma parte dele, mostra as chamadas guerras guaraníticas, quando os índios guaranis vão fazer uma guerra contra Portugal e Espanha. Vão acabar perdendo, mas foi muito violenta essa guerra, né? Então, pessoal, quem são os jesuítas, hein? Espero que vocês tenham conseguido compreender isso bacana. Os jesuítas é um grupo de padres da Igreja Católica que queria converter os povos indígenas ao catolicismo. A principal forma que eles fizeram foi criar umas chamadas missões, as missões jesuíticas, cidades em que os padres organizavam a vida tentando transformar o indígena num cristão, tentando transformar o indígena em um cristão, ok? Depois a gente vai comentar mais algumas coisas aí. Até mais, até breve. Tchau, tchau.